João 20, versículo 11 até o 19. Domingo passado nós falamos sobre a ressurreição, domingo de ressurreição. E hoje nós vamos dar sequência a isso, e vamos falar da Maria Madalena. Ao cair da tarde daquele primeiro dia, mais rápido que eu, João 20, estava certo. Isso. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Onde ela ficou? Fazendo o quê? Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela responde: levaram o meu Senhor. Respondeu ela: e não sei onde o colocaram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu a Jesus. Jesus disse a Maria: mulher, por que choras? Quem você está procurando? Pensando ela que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou, diga-me onde o colocou, e eu o levarei, eu o apanharei. Maria, disse Jesus. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em hebraico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me detenhas, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. Então contou-lhes o que ele lhe dissera. Queridos, para falarmos sobre Maria Madalena, nós precisamos primeiro responder quem foi Maria Madalena. Maria Madalena é mencionada 12 vezes no Novo Testamento, e a sua atuação nas mais diversas circunstâncias do ministério de Jesus recebe significativo destaque. Não temos informações sobre sua família, infância ou juventude. Também não há registro de sua situação civil, se ela era solteira, se ela era casada ou se ela era viúva. O que podemos afirmar com toda segurança é que a vida de Maria Madalena foi radicalmente transformada por Jesus. Vejamos sobre a transformação dela. A Bíblia começa dizendo em Lucas capítulo 8, versículo 2, que ela foi liberta por Jesus de 7 demônios. Ter demônio por fora, pressionando a mente, oprimindo, mandando informações, ideias contrárias, dizendo que a gente não presta, que não serve, que não vai vencer, que não é amado, que não tem importância, mandando 1 milhão de informações falsas, mentiras e tudo mais para nós. É comum, é ministério dele, ele é o pai da mentira, ele veio para matar, roubar e destruir. Então o diabo é comum fazer isso, é papel dele, é ministério dele fazer isso. Mas essa mulher não tinha só demônios por fora, ela tinha demônios por dentro, demônios que haviam tomado, espíritos malignos que haviam tomado sua consciência. A Bíblia diz que Jesus a libertara de 7 demônios, 7 seres malignos, dirigindo, conduzindo, comandando, oprimindo, ferindo, machucando a vida daquela mulher. Diz a Bíblia assim: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, está em Lucas capítulo 8, versículo 2. Antes de conhecer a Jesus, ela tinha uma vida miserável, morava numa cidade que ficava a oeste da Galiléia, chamada Magdala, por isso ela é chamada Maria Madalena. Essa cidade ficava distante a 5 quilômetros ao norte de Tiberíades. Ela era uma mulher infeliz, totalmente oprimida,
impedida de viver, de ser feliz, de ter vida, de ter dignidade, de ser honrada, até que Jesus entra na vida dela e ela tem a oportunidade de avistar-se com Jesus, de encontrar-se com Jesus. E o texto é simples, mas muito forte, diz assim: dela saíram 7 demônios. Pronto, é isso que fala. Ela não era uma mulher feliz, e nem se parecia com as outras mulheres que moravam ali. Ela era uma mulher possuída por vários demônios. Apesar dessa vida de sofrimento e pesadelos, ela, um certo dia, ouviu a voz daquele que iria tirá-la para sempre do mundo das trevas e transportá-la para o reino de Deus, para a luz de Deus, devolver-lhe dignidade, devolver-lhe paz, devolver-lhe vida. Aleluia! E Jesus a libertou daqueles demônios que a atormentavam e a dominavam, e transformou Maria Madalena em uma nova criatura. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, capítulo 5, versículo 17, diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você pode dizer? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, diga, já passaram. Dê um glória a Deus, aleluia. E diga, e eis que tudo se fez novo. Oh! Plenamente perdoada, plenamente liberta, plenamente livre agora, com vida, com graça, com brilho nos olhos, com alegria no peito, com um sorriso nos lábios, agora de cabeça levantada, vivendo em paz e cheia da graça e da presença de Deus. Eu quero te dizer que você não pode se contentar com nada menos do que isso, porque Deus tem plenitude de vida para você. Aleluia! Por que os demônios, talvez você pergunte, por que os demônios entraram na vida dela? Ou ela trazia alguma herança pecaminosa, ou ela trazia alguma herança que na família lá dos seus pais, avós, bisavós, tetravós, gente com envolvimento com as trevas. Ou ela, na prática do pecado, e todo pecado, prática do pecado, abre porta para a ação de demônios. Então essa mulher, ou uma coisa ou outra, ou ela trouxe uma herança maligna, ou ela abriu porta através da constância, da prática do pecado, que trouxe destruição para ela. A segunda palavra que eu vejo aqui acerca da vida dela, e que é uma palavra muito gostosa, diz assim, diga comigo: depois de liberta, depois de nova criatura, depois de receber perdão, depois de ser liberta e de se tornar morada do Altíssimo, templo do Espírito Santo de Deus, aceita por Jesus, plenamente perdoada, diga, Maria Madalena se torna discípula de Jesus. Ela decide que ela não pode mais deixar Jesus. Ela decide que agora a sua vida é de Jesus. Ela viveu tantos anos oprimida, triste, acabada, destruída, sem paz, sem vida, mas agora que ela conheceu o amado da sua alma, o nosso Senhor e Salvador, agora que ela conheceu aquele que veio para dar vida e vida em abundância, ela decide: eu não posso mais viver longe dele, eu não posso ser uma mera religiosa, eu preciso e eu decido ser discípula de Jesus. Um discípulo de Jesus, alguém que passou a ter alegria e prazer em andar em obediência a Jesus. Glória a Deus. Maria respondeu ao chamado do discipulado com uma dedicação incomum. Ela não apenas acompanhou Jesus em sua jornada, mas também participou efetivamente do seu ministério.
evidenciando um profundo relacionamento com Jesus. A Bíblia fala dos discípulos, mas fala também das mulheres que acompanharam o ministério de Jesus o tempo todo. Ela decidiu viver a vida dela para Jesus, para servir a Jesus, para ser instrumento da graça de Deus na vida de outras pessoas. Aleluia! Glória a Deus. João 12, 26 diz: se alguém me serve, siga-me. Diga: se alguém serve a Jesus, siga-o. E ele diz mais: e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Bata no ombro de quem está do seu lado e diga: vale a pena servir a Jesus. Quem vai te honrar é Deus. É o Pai que vai te honrar. Você será reconhecido no céu como um discípulo, um servo de Jesus. Glória a Deus. Maria descobriu que ela tinha valor para Deus. Ela foi aceita por Ele. O que eu quero dizer é que não importa a sua história. Eu não sei qual é a sua história de vida até aqui. Eu quero te dizer que Jesus morreu na cruz do Calvário por causa da sua vida. Ele ressuscitou por causa da sua vida. Ele veio para te dar plenitude de vida, para perdoar os seus pecados, transformar a sua vida. Ele não vê o nosso passado cheio de traumas. Ele enxerga o nosso futuro com esperança. Aleluia! Então diga: Maria Madalena foi liberta por Jesus, se tornou discípula de Jesus, a sua vida passou a ter como centro Jesus. Mas tem outra coisa que ela passou a fazer. Diga: Maria Madalena se tornou mantenedora do ministério de Jesus. Só um coração liberto é liberal. Só um coração liberto é abençoador. Hoje os meninos ministrando dízimo aqui estavam falando disso. Porque tem aquele povo que quando fala em dízimo o coração fecha, trava na hora. E o diabo vem no ouvido e fala assim: você vai dar dinheiro para pastor? A pessoa não consegue ver tudo aquilo que Deus tem feito através da fidelidade do povo. E se você olhar para esse ministério que tem apenas 25 anos que foi fundado, que tem 23 que nós viemos para aqui onde estamos, ninguém viu mais dos milagres de Deus do que nós vimos. Como Deus tem nos abençoado, é prazeroso olhar e dizer: eu faço parte, eu ajudei, cada tijolo, cada coisa que foi feita aqui, cada conquista, eu participei, a minha liberalidade abençoou. Glória a Deus. Em forma de reconhecimento por aquilo que Jesus tem feito, ela decidiu ser uma seguidora de Jesus, e junto com um grupo de mulheres, ela decidiu dar suporte financeiro ao ministério de Jesus. Ela era de uma família que tinha dinheiro. Quem poderia imaginar uma mulher que não tinha valor na sociedade se tornou suporte financeiro de Jesus? Diz: só Deus faz essas coisas. Ao olhar para Maria Madalena, vemos o poder da transformação. Isso nos mostra que Deus escolhe pessoas improváveis para fazer parte do seu reino. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 28 diz: Ele escolheu, diga comigo, Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Aleluia, glória a Deus. Mas tem algo ainda mais forte ainda na vida de Maria: a lealdade daquela mulher.
Deixa eu te falar uma coisa, quanto mais consciência nós temos do perdão de Jesus, quanto mais consciência nós temos da nossa indignidade, de que eu não consigo me salvar, de que você não consegue se salvar, que salvação não é por obra, diz a Bíblia, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus, é presente de Deus, é favor imerecido, é graça. Isso é muito poderoso, irmãos. Aleluia. João capítulo 19, versículo 25 diz assim: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe Maria, a irmã dela, tinha uma outra Maria, porque Maria era nome comum como hoje, tem Maria para tudo quanto é lado. Se eu perguntar aqui, tem umas 30 Maria aqui hoje. Tinha uma tal de Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Elas estavam onde? Perto da... E onde estavam os discípulos? Tinham dado linha. Judas tinha negociado Jesus. Pedro negou Jesus. Os outros todos sumiram, todo mundo para salvar a pele. Mas as mulheres permaneceram ao lado de Jesus, acompanhando todo a sua dor, todo o seu sofrimento. Por isso que eu digo, mulher é a última a pular do barco. Quando chega um ponto que uma mulher, por exemplo, resolve decidir do casamento, meu irmão, é porque já não tem mais jeito mesmo. Ela tentou de tudo o tempo todo, ela segurou a ponta o tempo todo, porque mulher foi voltada por Deus para ajuntar, para proteger, para segurar a família. As mulheres são leais. Você não tem ideia, esse movimento legendário que está acontecendo no Brasil e no mundo, você não tem ideia do quanto as mulheres estão desejosas que os maridos participem. Quantas mulheres sofrem com o marido meia boca, com um homem cheio de orgulho, homens grossos, homens mal educados, homens que na igreja é uma coisa e em casa é outra coisa. Outros folgados, que a mulher que tem que pôr o pirão dentro de casa. Oh meu Deus, o que tem de mulher levando sozinha, cuidando da casa, cuidando de filho, que marido não, ele acha que ele só tem que trabalhar e pôr a comida dentro de casa, ele acha que esse é o papel dele, ele não vai em escola, ele não quer saber, ele não levanta para trocar menino, ele não levanta para dar remédio menino, parecendo um rei, querendo tudo na sua hora, no seu tempo. Então o que tem acontecido da mulherada, todas incentivando e uma contando para outra, que mulher conta, contando, meu marido mudou, o homem está transformado, ele é outro homem, ele age diferente. Aí a outra, eu quero, meu Deus, eu não aguento mais carregar esse peso, eu quero que o meu faça. E aí elas começam a contar uma para outra. Eu quero te dizer que Deus quer que você tenha um marido melhor, é esse que está aí, que Deus vai transformar. Por isso, minha filha, entra na campanha a partir de hoje. Não parem um dia de falar, meu marido, vá fazer o legendário, vá para a montanha, vá para a montanha. Porque eu não vi uma que depois que o marido voltasse, que reclamasse dizendo que ele não mudou. Todos mudam. Vários seguidores de Jesus o abandonaram. No Getsêmani, os discípulos que tinham acompanhado Jesus fugiram com medo de serem mortos pelos soldados romanos. Eles preferiram fugir para salvar sua integridade física. Apesar de todos fugirem, Maria Madalena permaneceu firme com outras mulheres junto à cruz durante a crucificação. Ela chorava aos pés de Jesus, porque não acreditava que aquele que mudou a sua vida e de tantas outras pessoas estava morrendo de forma tão brutal. Aliás, a crucificação era para chocar e apavorar os judeus. A ideia era causar medo em todos aqueles que decidirem se rebelar contra o Império Romano.
O choro de Maria Madalena ao redor da cruz era uma resposta de sua lealdade e gratidão ao Mestre. Ele deu a sua vida por mim, Ele fez tudo por mim, Ele transformou a minha vida, por isso eu estou aqui. A nossa lealdade, ouça isso, é provada quando sua vida corre risco de morte, quando sua reputação fica em jogo, quando sua opinião é contrariada, enfim, quando todos decidem fugir e você decide permanecer firme naquilo que você acredita, a sua lealdade é provada assim. Para permanecer aos pés da cruz, é necessário crucificar todos os dias os nossos interesses pessoais em favor do reino de Deus, pois a cruz significa renunciar a si mesmo. Saiba que a exaltação a Deus está na sua lealdade. Diz assim: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Apocalipse 2:26. Quando Jesus foi sepultado, diz a Bíblia em Marcos 15:47, ora, Maria Madalena e Maria mãe de Jesus observavam onde foi posto. Elas ficaram acompanhando a crucificação. Quando tiraram o corpo e foram sepultá-lo, elas também acompanharam e ficaram olhando atentamente. Passou-se o sábado, o Shabá, o descanso, e domingo, alta madrugada, primeiro dia da semana, estavam elas com muitas especiarias para embalsamar o corpo de Jesus. Olha que amor e que lealdade. Ela não está indo agora ver um homem vivo, ela está indo ver um morto, que já não significa mais, que já não tem mais valor, morreu. Ela não está esperando bênção nenhuma, ela só quer expressar o seu amor e a sua gratidão, e trazendo então especiarias para o corpo de Jesus. É ali que acontece algo tão poderoso, e diz assim: Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para embalsamar o corpo de Jesus. O túmulo de Jesus ficava dentro de uma rocha, onde havia dois ambientes distintos. Dentro do túmulo havia uma mesa para preparar o embalsamento, e depois de embalsamar, era enrolado o corpo em panos de lenços e de linho fino, e por último era colocado em uma lápide. Maria Madalena não foi ao encontro de Jesus para ver seus milagres, mas ela foi embalsamar o corpo de um cadáver. Ela foi ao encontro de um corpo que não tinha mais nada para oferecer, um gesto sem interesse, apenas uma forma de lealdade e gratidão por aquilo que ela tinha recebido dele. E João capítulo 20, versículo 11 até o 15 diz: Maria, entretanto, permaneceu junto à entrada do túmulo chorando, porque quando ela chegou, a pedra tinha sido removida. O túmulo, e ela, quando olha, o túmulo está vazio. Ela saiu correndo, e agora ela foi na cidade avisar os discípulos, Pedro e João, que voltam correndo, quando ela diz: o corpo de Jesus não está lá, sumiu. E eles vêm correndo. João é mais novo, passa na frente de Pedro, chega na porta do túmulo, na entrada, olha, não vê o corpo, vê o lençol, vê os lençóis. E aí Pedro vem correndo e entra dentro do túmulo, também vê os lençóis colocados, dobrados. Há um costume em Israel, uma tradição judaica, que diz que quando um lençol está dobrado, é um anúncio de que a pessoa vai voltar. E ela encontrou o túmulo de Jesus dobrado, o lenço de Jesus, o lençol de Jesus dobrado. E eles terminam de ver, não veem o corpo de Jesus e voltam, sem entender nada. Mas a Bíblia diz que Maria permanece chorando. Diga: Maria permanece chorando. E ela abaixou, se olhou para dentro do túmulo. O olhar de Maria é diferente de João e de Pedro. É um olhar de uma adoradora, é um olhar de uma mulher apaixonada por seu mestre, é um olhar de quem quer encontrar, é um olhar de quem detém, que está sem correria. A maioria de nós vive assim, num olhar em orações tão corridas,
É como se estivesse dando recado para Deus: Senhor, amém, amém, pronto, e acabou, e vai embora, desliga o telefone, para a oração, nem para ter comunhão e intimidade, nem para ouvir a voz do Senhor, só para dar recado, só para passar pedido. Eles voltam, mas Maria permanece. Diga comigo: quem permanece à procura de Jesus, o encontra. Quando ela está olhando, ela vê 2 anjos. Os discípulos só viram os panos na cabeceira e nos pés, mas ela vê 2 anjos. E os anjos dizem: mulher, por que você chora? Aí ela diz: é que levaram o meu mestre e eu não sei onde o colocaram. Nesse instante, quando ela olha para trás, Jesus está atrás dela, ela acha que é um jardineiro. Aí ela pergunta: Senhor, onde o Senhor colocou o corpo dele? Honrando o corpo do mestre. Ela diz: onde o Senhor colocou o corpo dele? Fala para mim que eu vou buscar. Ela não tem força para carregar um corpo de um homem, mas a sua vontade é tão grande, o seu desejo é tão grande, de que o corpo de Jesus, ainda que morto, não fosse desonrado, que os soldados tivessem levado, ou que alguém tivesse roubado, alguma coisa estranha, esquisita tivesse acontecido. Ela não quer que ele venha apodrecer rapidamente, ela quer embalsamar o corpo de Jesus. Meu Deus, ela está falando com Jesus e não sabe o que é Jesus. Aí ela ouve a inconfundível voz de Jesus, que a libertou e que a trouxe para andar com ele, a quem ela serviu os 3 anos e meio de ministério. Ele vira para ela e diz assim: Miriam, que é Maria em hebraico, é Miriam. Aí ela reconheceu a voz inconfundível do mestre, e ela diz: Rabone. E ela se lança aos pés de Jesus. Diga comigo: quem procura acha, e quem procura a Jesus encontrará a vida eterna, encontrará a graça, a vida, a comunhão, o perdão, o amor. Encontra-se consigo mesmo, encontra com seu destino eterno. Identidade. Em João 10, 27, Jesus havia dito: as minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu chamo pelo nome, e elas me seguem, porque conhecem a minha voz. Isso se chama intimidade. Aleluia, glória a Deus. O amor de Maria por Jesus era um amor de um discípulo com seu mestre, como de uma filha com um pai amoroso, de uma devedora perdoada para com seu amável credor, de uma criatura salva para com o seu Salvador. Jesus para ela era sinônimo de cura, de amor, de perdão, de uma dívida impagável, de alegria, de esperança, sentimento de uma escrava resgatada pelo seu amor. Você já parou para perguntar por que Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena? Não apareceu a Pedro? Não apareceu a João, que se apresentava como discípulo amado? Mas apareceu primeiramente a Maria Madalena. Essa graça que ela recebeu, essa honra que ela recebeu, foi algo tão poderoso que o diabo, durante toda a história da igreja, vem tentando deturpar. Até filme já foi feito dizendo que Jesus tinha um caso com Maria Madalena. Assim como o movimento LGBTQ, não sei mais tanto de letrinha, diz que Jonatas e Davi tinham um caso, porque tudo é puro para quem é puro. Cada um vê e lê o que quer ver, mas não é isso que a Bíblia se refere em relação a esses casos, a essas situações. Por que Maria Madalena e não a mãe de Jesus? Por que Maria Madalena e não um sacerdote? Creio que a aparição a ela, em primeiro lugar, foi o reconhecimento de Jesus, a fidelidade dela.
Eu quero te dizer, continue fiel, que Jesus reconhece isso. Jesus não te abandona, a sua fidelidade será honrada. Repito, a sua fidelidade ao Senhor será honrada. As suas orações têm sido respondidas. O Senhor vai honrar, e o Senhor vai salvar, e o Senhor vai libertar toda a sua casa, e você será coroado de glória por Ele. E diz que receberá um novo nome dado pelo Senhor, uma coroa de glória você receberá. E a palavra dele dizendo: vinde, benditos de meu Pai, possuir o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Oh! Creio que Jesus decidiu aparecer para Maria Madalena por causa da humildade dela. Ela era muito grata por ter sido liberta de Satanás, das mãos do diabo. Guarde uma coisa: quanto mais consciência nós temos de perdão, mais amor nós temos pelo Mestre. Tem muita gente que se julga bom, tem muita gente que acha que não precisa, e que acha que não teve uma vida tão terrível como outros tiveram, mas mantém o coração com orgulho, com vaidade, um coração duro, um coração inquebrantável, tão perdido quanto aquele que já fez tantas misérias na vida. Aleluia. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena. Se tiver a letra, põe. Chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se volta para trás, creio eu que já disposta a ir embora. E é quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria,
as suas mãos, erga a sua voz e cante. Ouça-me. Ela se joga aos pés de Jesus. Você imaginou? Para quem chorava por ter perdido, e agora com Jesus ressurreto na sua frente. E ele diz: não me detenhas. Vá avisar os meus irmãos. E agora ela sai correndo novamente e vai encontrar Pedro e João e os demais para dizer: eu vi o Jesus, eu vi Jesus, Ele está vivo, Ele reina, Ele está vivo, Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele ressuscitou, o Evangelho chegou até nós. E porque Ele vive, nós temos obrigação nos nossos ombros de levar essa palavra de vida a tantos quantos não conhecem a Jesus. Maria descobriu que com Jesus nem morte é o fim. Nada é o fim. A doença não é o fim. O divórcio não é o fim. A decepção não é o fim. A depressão não é o fim. O desemprego não é o fim. O diagnóstico do médico não é o fim. Uma derrota não é o fim. A vila, o vale da sombra da morte não é o fim. A morte de uma pessoa querida não é o fim. Nada é o fim. Quando seguimos a Cristo Jesus, nem nossa morte é o fim. Pois aqueles que são salvos viverão eternamente com Ele. Pergunto: a quem Jesus se manifesta? Aos sedentos de sua presença, aos que param, deixam a correria e se dedicam a procurá-lo, até que Jesus se revele a eles, até serem chamados de forma mais íntima pelo próprio nome, por Jesus.